galera, Sidney Martins para o quarto bloco da nossa aula, mega importante sobre classes gramaticais. E agora a gente vai pegar as classes invariáveis, que são extremamente importantes e cobradas em concurso. A gente vai gravar isso daqui através de uma siglazinha, IPCA. Importante para concurso abençoado. Antigamente eu colocava uma outra sigla, mas a galera ficava empolvorosa, então é melhor deixar para lá. E assim eu consigo falar na sequência mais adequada. Então, primeiro, quando a gente fala em interjeição, ela serve para quê? Ela serve para expressar, para externalizar sentimentos, quaisquer tipos de sentimentos. Quais são as interjeições mais famosas? Ai, ui, ó, a, são as mais famosas. Meu Deus, e por aí vai. Agora, na prova do concurso público, isso é muito tranquilo. Como cairia? Seria mais ou menos assim, ó. Juliana estava na cozinha ajudando sua mãe cortando legumes para fazer uma maionese, quando distraidamente deu um talo em seu dedo e gritou: ai! Neste momento, qual foi o sentimento externalizado por Juliana? Neste momento, obviamente, foi um sentimento de dor. Agora, o contexto sempre vai permitir a identificação do sentimento. É galho fraco. Agora, sempre que aparecer uma interjeição, para facilitar a identificação, ela virá acompanhada de um ponto de exclamação. Então, não tem como errar. É mole, mole. Agora, a partir aqui da preposição, o bicho começa a pegar. Quando a gente pensa em preposição, ela serve para quê? Ela serve para ligar palavras. Quaisquer palavras. Só que a gente tem que dominar, pelo menos, a lista essencial das preposições. Então, agora, a gente já vai colocar aqui no quadro, ó. Eu estou apagando essa parte, mas você já está anotando, claro, óbvio. E aí, como eu só tenho esse espaço de quadro, eu tenho que utilizar da melhor forma possível. Então, acompanha aqui comigo, ó. Preposições. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por. Aí aqui a gente faz uma brincadeira, ó. Sem, sob, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. E, obviamente, você percebeu que aqui eu repeti o sem e o trás. Vou até colocar aqui duas vezes, pois isso era uma musiquinha. Uma musiquinha ensinada em todas as escolas de primeiro segmento do ensino fundamental, para quando foram nos explicar as preposições. E detalhe, por que a gente tem que saber isso? Primeiro, que é o principal elemento da regência, tanto verbal quanto nominal. O que é a regência verbal? Um verbo pedindo uma preposição. O que é a regência nominal? É o nome pedindo uma preposição. Então, eu tenho que gravar isso daqui? Tenho. E a gente gravava no ritmo de Escravos de Jó. Lembra aquela musiquinha? Escravos de Jó jogavam caxangá. Então é assim, ó. A, ante, até, após, com, contra, de, em, desde, entre, para, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Então era mais ou menos assim. Agora, por que isso é mega importante? Vamos lá. Nós temos aqui as preposições. Se você cantar 2, 3 vezes para alguém, para o teu filho, para a tua filha, sobrinho, você já vai meio que decorando. Mas você tem que saber os conceitos. E a preposição, ela cobra 4 conceitos do indivíduo. Geralmente, os 2 primeiros mais dominados. Então, vamos lá. Vamos começar pelos 2 primeiros. A diferença entre combinação e contração. Vou colocar exemplos escritos para que possa ilustrar com mais facilidade. Então, aqui, ó,
assisti ao filme e assisti à novela. Turma, o que é uma combinação ou uma contração? É a relação que a preposição vai ter com uma outra classe gramatical. A diferença entre elas é que a combinação vai, como diz a própria nomenclatura, se combinar a uma outra classe gramatical. Só que é assim, ó, de tal modo que não tenha perda nem alteração fonética. Com isso, eu consigo, ó, visualizar de forma explícita as duas classes gramaticais. Então, observem, assistir ao filme. O que é este a? Este a é a preposição que aqui foi exigida pelo verbo, pois neste contexto, quem assiste, assiste a alguma coisa. Agora, o que é este o? Este o é um artigo admitido pelo substantivo filme. E por que artigo o? Porque o substantivo filme é masculino. Então, neste momento, repare, consigo ou não consigo visualizar tanto a quanto o explicitamente? Claro. Agora, o que seria uma contração? É quando eu pego uma preposição e faço uma fusão, uma aglutinação com uma outra classe gramatical, de tal modo que acontece isso daqui, ó. É como se ela passasse a ser uma só. O candidato iniciante, muitas vezes, não enxerga ali a possibilidade de duas classes gramaticais. Ele enxerga uma classe, e é por isso que acaba derrapando. Então, observe aqui, quando eu coloco a estrutura assistir a novela, observem que aqui tem um acento grave indicativo do fenômeno da crase, que é exatamente essa fusão, essa aglutinação, essa contração entre duas vogais idênticas. No caso aqui, A mais A. Então, ó, A e A. A, preposição, que foi exigida pelo verbo, pois nesse contexto, obviamente, quem assiste, assiste a alguma coisa, e o artigo admitido pelo substantivo novela. Agora, por que artigo A? Porque o substantivo novela é feminino. Agora, em provas de concurso, a depender do avaliador no dia, porque ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode trabalhar em cima da nomenclatura e perguntar o que é uma combinação, o que é uma contração, e aí você vai saber. Ele pode fazer mais ou menos assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinale aquela em que a preposição apresenta um fenômeno de contração, ou então que apresenta um fenômeno de combinação. Aí você já sabe como é que funciona. Ou ele pode trabalhar o conceito sem propriamente utilizar a terminologia. Ele poderia colocar assim, ó. Manuel gostou do filme. Manuel gostou do filme. E ele vem aqui, destaca a expressão do filme e pergunta quantas classes gramaticais tem ali na expressão destacada. Obviamente, vai colocar as seguintes opções: 1, 2, 3 e 4. Aí o que vai acontecer com o candidato? Ele pode pensar que aqui tem duas classes gramaticais. Ele pode pensar assim, tem preposição mais substantivo. Só que, na verdade, aqui eu tenho 3 classes gramaticais. Eu tenho filme, que é notoriamente um substantivo, e eu tenho o do, que é a contração da preposição de mais o artigo o. O do não é a preposição é o de. O do é de mais o. Então, aqui, ó, o do é a preposição de mais o artigo o. Com isso, nós temos aqui, ó, 3 classes gramaticais. E o candidato iniciante, que não fez, de repente, um preparatório para concursos públicos, ele erraria facilmente essa questão. Então, você já não vai mais errar. Então, vimos aqui, ó, combinação e contração. Vamos agora ver outros 2 conceitos que, geralmente, os professores não têm tempo num curso presencial para poder apresentar para o aluno. Não é porque ele não sabe, não, tá? Ele sabe. É porque não tem tempo, então ele tem que correr. E aí tem certas informações que ele deixa o aluno buscar sozinho. Mas aqui a gente tem essa oportunidade. Então, vamos lá. Eu tenho que falar
para que você saiba. Existe aquilo que a gente chama de preposição relacional e aquilo que a gente chama de preposição nocional. Galera, essas terminologias, elas podem ser utilizadas até num verbo, que depois eu vou mostrar para vocês quando estudarmos transitividade verbal. Mas eu posso usar na preposição. Ué, mas não vai confundir, Sidney? Não, porque é o conceito que a gente vai gravar. O que é um termo relacional? É aquele que relaciona. O que é um termo nocional? É aquele termo que me mostra uma noção, um sentido, um significado de alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui exemplos. Manuel precisa de dinheiro. E Manuel morreu de frio. Vamos lá. A preposição relacional, ela é esvaziada de sentido. Então, ela vai aparecer na construção apenas para relacionar um termo a outro. Então, observem que ela acaba sendo uma preposição exigida por alguém, ou por um verbo ou por um nome. Aqui no caso, ela vai ser exigida por um verbo. Eu não teria a possibilidade de retirar esta preposição. Manuel precisa de dinheiro. Manuel precisa. Não, pois neste contexto, obviamente, quem precisa de alguma coisa. Então, essa preposição aqui, ela foi exigida pelo verbo. Ela é, portanto, uma preposição obrigatória. E vai ser aquilo que a gente chama de preposição relacional. Exatamente porque ela está relacionando o verbo ao objeto. Agora, em quais tipos de construções eu posso encontrar a preposição relacional? Aí fica fácil para a gente, ó. No objeto indireto e no complemento nominal. Exatamente porque a preposição do objeto indireto, assim como do complemento nominal, é uma preposição exigida, é uma preposição obrigatória. Logo, ela está ali só para relacionar, portanto, é esvaziada de sentido. Agora, aqui, ó, Manuel morreu de frio. Daria ou não daria simplesmente para dizer Manuel precisa? Olha a diferença. Se eu chegasse para você do nada e dissesse Manuel precisa, você ia me perguntar de quê? Se eu chegar para você do nada e falar Manuel morreu, você vai entender. Então, este verbo aqui, ele não pede um complemento, ele não pede uma preposição. Logo, esta preposição que aqui apareceu, ela não é obrigatória. Ela não está ali para relacionar. O intuito, a intencionalidade é mostrar uma ideia, um sentido. E aqui a intenção foi mostrar a causa da morte. Pode ver que o verbo aqui é um verbo intransitivo, pois quem morre simplesmente morre. E o de frio vai ser um adjunto adverbial de causa. Com isso aqui, você vai perceber que esta preposição indica uma noção, um significado, um sentido de causa. E onde eu vou encontrar a tal preposição nocional, que é aquela que sempre vai mostrar um sentido? Eu vou encontrar, ó, no adjunto adverbial, no adjunto adnominal e posso até encontrar em objetos diretos preposicionados. Agora, fora isso, fora essa terminologia bem específica, o avaliador pode cobrar o conceito? Pode. Durante muito tempo, o professor na escola cobrava o valor semântico da preposição. E o aluno, por não ter maturidade, achava que aquela preposição tinha sempre aquele valor semântico, e não é. Existem duas classes que fazem conexão e que indicam valores semânticos. Uma é a preposição, a outra é a conjunção. Só que a conjunção é muito mais forte que a preposição, por exemplo.
A conjunção tem um valor nela, um porém sempre vai ser uma conjunção adversativa, independentemente de como venha na construção. Agora, a preposição não tem valor semântico nela, tem um valor semântico, na verdade, no contexto ao qual ela faz parte. Então, a preposição com, muito cobrada em provas de concursos públicos, ela pode ser um valor semântico de companhia? Pode, mas vai depender da frase. Então, se eu disser assim, João saiu com Paulo para tomar uma cerveja. O João saiu na companhia do Paulo para tomar uma cerveja. Então, de fato, é valor semântico de companhia. Mas se eu disser que o João feriu o Paulo com a faca, aí já não é mais companhia. A faca não é um instrumento, então valor semântico de instrumento. Preposição para. Se eu disser que o João estuda para concursos públicos, o João ele estuda com intuito, com objetivo, com a finalidade. Então, para ali vai ter ideia de finalidade. Mas se eu disser que o João foi para Maria, se o João foi para a Bahia morar com Maria, neste momento, não é o local para o qual o João foi? Então, eu tenho ali uma ideia de localidade. Então, existe uma diferença. Na prova, gente, não tem por que se desesperar. Se você olhar num primeiro momento e não conseguir perceber o valor semântico daquela preposição, você pode, com muita calma, olhar as possibilidades, porque aí você acaba conseguindo ver que um sentido, obviamente, vai ser mais importante dentre outros para a construção que você está analisando. Imagina o seguinte, eu coloco assim, Maria bebeu do vinho. Qual o valor semântico desta preposição? É porque ela bebeu uma parte do vinho, um pouco do vinho. Então, valor semântico partitivo. Aí tem lá valor semântico de causa, valor semântico de consequência, valor semântico de localidade, valor semântico de tempo, valor semântico partitivo. Nunca tinha visto esse negócio de partitivo. Mas dentre as opções é a única que cabe. Aí você, dá um start. É para indicar que foi parte do vinho e matei agora. E é assim que funciona, gente. Sem desespero. Olhe com calma que tudo vai funcionar. Juntos até a posse. Então vem aqui comigo, ó. Agora nós vamos dar uma olhada na conjunção. E chegamos a um momento ímpar da nossa aula. Um momento ímpar. Vamos lá, ó. A conjunção serve para quê? Ela serve para ligar orações. Mas ela não liga só orações. Para isso já serve. Perdão, ela não liga só orações, ela liga também palavras, ó. Liga orações e palavras. Agora, neste momento, são quaisquer palavras? Não. Para isso já serve a preposição. Então, a conjunção liga orações e palavras de mesma função sintática. Então, é para isso que serve a conjunção. Só que a conjunção, galera, ela é a menina dos olhos da língua portuguesa. Chegamos a um momento ímpar, não só da aula, mas do curso. Eu até digo para os meus alunos em turmas presenciais que este momento é o mais importante, independentemente do número de aulas de língua portuguesa que você tenha no curso. Eu posso trabalhar numa turma presencial com 5 aulas apenas, com 10 aulas, com 30 aulas, com 50 aulas. O momento da conjunção é o mais importante, pois eu ouso dizer que se você ainda não domina a conjunção, você não sabe interpretar e não sabe fazer uma redação. Como é que você vai indicar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, se você não sabe conjunção? E tem que saber. Agora, qual é o grande defeito do candidato? O grande defeito é que ele dá uma decorada ali rápida, numa aula de conjunção no nome, e pronto, é o suficiente. Eu poderia, por exemplo, aqui agora, parar todo o aspecto, direcionar para a conjunção, ficar aqui 3 horas falando só de conjunção. Aí o que iria acontecer? Você acertaria todas as questões ao final, pois eu iria te condicionar para isso. Mas daqui a 3 ou 4 semanas, você não lembraria mais
É isso que acontece, você já passou por isso. Então, para que você não tenha que depender mais de ninguém, nem de professor, nem de cursinho, eu vou ensinar uma estratégia para você gravar as conjunções. Vamos lá. Quando nós falamos em conjunções, nós temos dois tipos. Nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas adverbiais. São 5 coordenativas e são 9 subordinativas adverbiais. Aí tem aluno que fala assim para mim, então é mole, só são 14. Eu gravei a preposição que são 18, não vou gravar a conjunção que são 14? Mas não são 14 conjunções. Na verdade, são 14 valores semânticos. Pega a adversativa, por exemplo. Eu tenho mais, porém, todavia, contudo, no entanto. Então, é muita coisa. Nós, na verdade, estamos falando de mais de 100 elementos. E ninguém aprende mais de 100 elementos de uma hora para outra. Então, o que você tem que fazer em casa? Pegar uma folhinha de cartolina, na verdade 2, e em uma colocar as 5 conjunções coordenativas e na outra colocar as 9 conjunções subordinativas adverbiais. Detalhe, não é imprimir e colar, é transcrever, é copiar. Está mais do que provado que o processo de aquisição do conhecimento está diretamente ligado ao processo de escrita. E aí depois você vai pegar e vai colar na parede do quarto, da sala, da cozinha, no teto do banheiro, seja onde for, para que você sempre tenha contato, sempre visualize, pois você não tem como gravar isso de uma hora para outra. Aí eu tenho certeza que vai facilitar todo o processo. Agora, tem gente que fala assim, mas professor, me dá o nome delas aí. Só o nome não adianta, mas eu te dou. Quando a gente pega essas 5 coordenativas, a gente meio que tem uma familiaridade maior, porque o processo lógico de decoreba das coisas é assim. Eu tenho, sei lá, por exemplo, 10 classes gramaticais, 6 variáveis e 4 invariáveis. O que é mais fácil decorar? 6 ou 4? 4. Então, eu decoro, faço uma siglazinha, IPCA, e gravo ali as 4 invariáveis. Automaticamente o resto é variável, então não preciso gravar. Mas isso acontece de forma eficiente se eu souber de fato o nome das 10 classes. Até porque se eu não souber, não funciona. Era exatamente este problema que a gente tinha quando lá na escola a gente ia decorar as conjunções. A gente decorava as 5 coordenativas. Teoricamente, o resto que sobrasse seria subordinativa adverbial. O problema é que a gente não sabia o nome das subordinativas adverbiais. Então, nunca adiantou ter gravado as coordenativas para aquele candidato, para aquele aluno. Agora, vamos lá. Olha como é que é fácil. Coordenativas. Eu tenho a aditiva, eu tenho a adversativa, eu tenho a alternativa, eu tenho a explicativa e eu tenho a conclusiva. Aqui, galera, os nomes que deram para as conjunções são nomes com aspectos semânticos. Então, a aditiva ela serve para quê? Para adicionar. Então, ela vai indicar adição, soma, acréscimo. A adversativa, ela indica adversidade, contraste, oposição. A alternativa indica uma alternância, uma escolha. A explicativa indica uma explicação e a conclusiva indica uma conclusão. Eu tenho um amigo de língua portuguesa, o Felipe Alberg, muito bom professor, gosto muito dele. Ele brinca e ele faz um mnemônico aqui, ele diz assim, ó, a dedelex conclu. Eu falo, porra, eu não consigo gravar esse negócio não aí, cara. Aí só que ele fala tantas vezes que o cara grava. Agora, não adianta você gravar o nome das conjunções coordenativas se você não souber de fato quais são as coordenativas que você vai empregar em cada tipo de situação. Então aqui, ó, você tem um nome, mas você sabe que o não obstante pode ser uma conjunção adversativa. Você sabe que o ou é uma conjunção alternativa. Você sabe que o quer é uma expressão alternativa. Você sabe que o
não só, mas também é uma expressão aditiva? Então, se você sabe tudo isso, é porque você já meio que estudou. Se você não estudou, você não sabe. Você sabe que o portanto é uma conclusiva, que o destarte é uma conclusiva, então tem que estudar isso daí. Tem que decorar. Não adianta. O cara, quando vai estudar o artigo 5º no direito constitucional, ele percebe que aquele artigo 5º é mega importante para a compreensão de vários aspectos do direito constitucional. Aí eu te pergunto, na aula, o professor fica ali batendo o artigo 5º de cabo a rabo contigo? Não, né? Ele fala assim, ó, é importante, aí você vai lá e corre atrás. A mesma coisa é aqui. Então, eu já estou te dando o caminho das pedras. Agora é contigo. Inclusive, eu mando para os meus alunos, naquele contato que eu deixei no final do outro bloco, também um materialzinho de conjunção. Não vai ser por falta de material que você vai capengar, tá? Agora, aqui, conjunções subordinativas adverbiais, são 9. Aí tem uma siglazinha que a gente coloca aqui no início, ó, C6FTP. Isso serve, desde a época que a gente estava na escola, a professora do ensino fundamental já mostrava isso aqui para a gente. Serve para mostrar que são 6 conjunções subordinativas adverbiais iniciadas pela letra C e que tem uma com a letra F, uma com a letra T e uma com a letra P. Então, vamos lá. As 6 com a letra C primeiro. Ó. Nós temos a causal, que é aquela que, obviamente, indica a causa. Nós temos a condicional, que é aquela que indica condição. Nós temos a consecutiva, que é aquela que indica consequência. Nós temos a comparativa, que é aquela que indica comparação. Nós temos a conformativa, que é aquela que indica conformidade. E nós temos a concessiva, que é aquela que indica uma concessão, que na verdade é uma oposição minimizada. Aí agora, ó, restam apenas 3, uma com F, uma com T e uma com P. Olha como é que fica fácil. A com F, em final, ela indica o quê? Uma finalidade. Com T, atemporal, e ela indica o quê? Tempo. E com P, a proporcional, e ela indica o quê? Ela indica uma proporção. De vez em quando, eu dou uns aulões de véspera. E sempre surge uma conjunção no aulão de véspera, porque elas sempre caem em provas de concursos públicos. Aí eu falo assim, ó, galera, já como é de véspera, você não vai ter tempo, porque a aula é no sábado e a prova é no domingo. Então, você não vai ter tempo de decorar todas as conjunções. Mas o que eu peço para esse aluno, eu peço para decorar pelo menos no resto de dia que tem no sábado, as adversativas e as concessivas. Porque destes 14 valores semânticos, 12 são individualizados e 2 são conjuntos. São exatamente estes, a adversativa e a concessiva. E que valor semântico conjunto a gente tem ali? Um valor da oposição, que é a verdadeira arma de argumentação, de manipulação. É por isso que a conjunção é importante. Conjunção não é só para você acertar um valor semântico, é para argumentar, é para manipular. Os políticos, a mídia, ludibriam o povo através disso aqui. E aí eu vou mostrar para vocês a importância do processo. Ó. Nós temos aqui, ó, a ideia de oposição. Dentro da oposição, eu tenho a conjunção adversativa e uma concessiva. Mas alguma diferença tem de haver entre elas. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, mas essa videoaula do YouTube é uma videoaula demonstrativa. É uma videoaula demonstrativa. Para quê? Para que você conheça os nossos professores, para que você conheça os nossos cursos aqui da Lá Concurso. A Lá Concurso é uma empresa matogrossense, uma escola cuiabana, prepara
você para concursos públicos aqui do estado do Mato Grosso e também do Brasil todo. Mas nós somos especialistas em concursos aqui do nosso querido estado do Mato Grosso. Até porque que nós somos uma empresa cuiabana. E claro que nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos aí um rol de cursos online específicos para o concurso da Prefeitura de Itiquira. Específico, você vai encontrar somente aqui na Lá Concurso. E papo reto, garanto para você, se você estudar, né, com bastante dedicação, com determinação, cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, garanto para você que você ficará muito competitivo para o concurso de Itiquira. Então vem comigo, edital publicado, nossos cursos a partir de 10 parcelas de R$ 25,00, acesso imediato, porque as nossas videoaulas, grande parte delas já estão gravadas, já estão disponíveis na área do aluno. A banca é a Universidade Federal de Goiás, as inscrições vão do dia 6/9 até o dia 5/10, e a data da prova no dia 23/10 de 2022. Professor, rapidamente, quais são os nossos cursos? Preste atenção, tá? Preste atenção, aqui ainda faltou o técnico em enfermagem, tá? Temos aqui nível superior, conhecimentos comuns 10 de 25, analista administrativo 10 de 35, analista jurídico 10 de 35, auditor de controle interno 10 de 35, contador 10 de 35, enfermeiro 10 de 35, faltou aqui, tá, o técnico de enfermagem também que é 10 de 35, professor conhecimentos comuns, área pedagógica, nível médio e técnico de informática 10 de R$30 aqui. Então esses são os nossos cursos online. Cara, gostou? Quer continuar assistindo essa videoaula? Vem fazer o nosso curso completo aqui da Lá Concurso por apenas esse investimento. Cara, não tem como ficar de fora. Vem estudar conosco aqui na Lá Concurso.